dia! Bom dia, que Deus te abençoe. Bom dia, bom dia, bom dia. Calma meu rosto, me lembrando. Música da minha adolescência. Eu entrei em minha valsa de 15 anos com essa música. Bom dia, Ed. Hoje é primeiro café, nosso primeiro café, o tempo. Vai compartilhando essa live, ó. Meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos. Nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas água sempre guardarei. O teu amor que um dia encontrei. Os meus sonhos, a esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar, porque a vida recebi eu te encontrar. Bom dia, bora compartilhar essa live. Passos não importa o tempo, só existe um momento de sonhar, e o medo que está sempre à porta. Quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas a água sempre guarda. Bom dia, o teu amor. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu. Bom dia! Levanta, pega o seu café e vem com a gente. Nosso primeiro café sobre o tempo. Que a vida recebi eu te encontrar. Essa música, O Tempo, antiga, quando eu fiz 15 anos, eu entrei pra dançar valsa nos meus 15 anos. Essa música tem tudo a ver com o café de hoje, sobre o tempo. O que você faz com o seu tempo? De que forma você utiliza, gasta o seu tempo? Compartilha essa live que hoje também vai ser profundo e fundo. Enquanto isso, vai tocando a minha música, O Tempo. E vamos compartilhar, hein? Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, o que não pode entregar. Porque a vida recebi eu te encontrar. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança. Quem é o tempo? Deus é o tempo. Spoiler de hoje. Vem, pega o seu café, vamos começando. Hoje, probleminhas técnicos nos bastidouros com o café. Mas o café tá aqui, gente. O importante é que tem café, tem palavra, tem Deus. Também tem eu aqui, né? Aliás, muda. Bom dia. Aliás, invertendo a ordem, tem que ter Deus, aí eu venho e depois também tem o café. Porque sem café com café, o café vai acontecer, né? E é isso aí, pessoal. Bom dia, que Deus abençoe seu domingo, a sua semana. Hoje, domingo, é o primeiro dia da semana e nada mais como a gente começar, né? Ai, tá calor, que aqui tá calor. Nada mais melhor do que a gente começar a semana falando de Deus, na presença de Deus, porque tudo é dele, tudo é pra ele.
desde que o café começou, lá em 5 de dezembro de 2021, tudo que a gente fala tá sempre focado em Deus, em prioridades, no tempo. Então, quero que você compartilhe essa live com mais pessoas, porque os tempos eles estão cada vez mais apressados e nós temos que refletir. O nosso tempo é precioso. Será que eu estou usando o tempo da maneira correta? Ou estou deixando literalmente o tempo escorrer entre os dedos, né? Porque a gente acha que será sempre jovem, né? Sempre vai ter 30, 31, 28, 25, 15. Só que essa música, O Tempo, ela pra mim é muito importante, porque ela sempre tocou muito no meu coração. E quando Deus falou comigo sobre o tempo, veio logo essa música. Porque diz que os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida encontrei no teu olhar. Então, quando a gente encontra Deus, Jesus, a gente tem uma nova vida. Então, às vezes, coisas que estavam caminhando de forma errada, que a gente estava achando que estava perdendo algo, com Deus, bom dia. Com Deus, Ele traz um novo sentido, né? Então, a gente começa a enxergar a vida de uma outra maneira, e o tempo começa a fazer sentido, e eu começo a refletir como é que está caminhando a minha vida, como é que o tempo anda, né, a favor ou contra mim, porque você decide. E essa música, O Tempo, já faz tempo, porque eu entrei com essa música nos meus 15 anos, eu já tenho 31, quase 32. Então, gente, o tempo passa mesmo, e nós temos que saber usar o nosso tempo. De que maneira, como e com quem. Usar o nosso tempo com quem. Dedicar o nosso tempo para quem. Então, o café é o tempo. Compartilhe. Porque, é sério, este ano de 2023, Deus tem falado muito comigo que o café deste ano, o nosso primeiro café, ele vai ser cada dia mais focado nos direcionamentos para a gente ter um ano de 2023 muito mais feliz, muito mais abundante, transbordante. Bom dia. Porque se outrora a gente não soube usar nosso tempo, nossos momentos, enfim, não soube, agora vamos organizar, né? Porque sempre há tempo. Enquanto a vida, há esperança. E não está aqui no script, mas eu quero falar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias, eu vou até buscar aqui porque é Jeremias 31, não me recordo ao certo. Então eu vou buscar aqui para vocês, mas eu quero que vocês já reflitam. Pega uma caneta, pega um papel. As misericórdias do Senhor. Só para vocês saberem a referência de onde que está esse versículo. Lamentações 3, 22 e 23. Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E a minha porção é o Senhor. Então, Lamentações 3, 22, 23 e 24. Vocês anotem, leiam na casa de vocês aí, depois que acabar o café. Então, gente, o que é o tempo, né? De que maneira eu tenho usado meu tempo? Tempo. Deus é o tempo. Ele vive em Kairos e nós vivemos em Cronos. Cronometrado, ritmado. O que é Cronos, o que é Kairos? Cronos é o tempo sequencial, ritmado, cronometrado. Agora são 8h23, daqui a pouco vai ser 8h30, né? Você nasceu tal dia, tal ano, tal hora. É cronológico. Porém, Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor, Ele opera fora do cronos, fora do tempo ritmado. Ele opera no Kairos, que é tempo oportuno, um tempo especial.
E aí nós vemos já em Pedro, 2 Pedro 3,8, que fala: meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essa passagem eu li ontem, tá aqui nos stories, para vocês vejam, foi muito forte, que fala sobre os finais dos tempos, sobre vigilância. Já tivemos um café aqui falando sobre não se distraia, sobre ter atenção, não perder o foco. Também cai sobre o tempo. Como é que eu tenho passado os meus dias fazendo o quê? Ou não fazendo nada? É o café Não Se Distrai de 15 de janeiro. Então, nós entendemos que Deus é o Criador, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, e Ele opera em Kairos. Por isso que falam Kairos de Deus, porque de repente, o que para você já está aí durando 1, 2, 3, 4, 5 anos, para Ele é um dia. Então, muitas das vezes, a gente para e pensa: nossa, eu tô tanto tempo querendo fazer esse projeto e tá ali parado, mas de repente flui, caminha, porque o tempo de Deus, depois a gente fala sempre que o tempo de Deus não é o nosso. Nós temos que começar a entender, então saber usar o tempo ao nosso favor, não contra nós, né? Eu amo, vocês já sabem, Eclesiastes 3. No Eclesiastes 3:15, Eclesiastes 3:15 fala: o que é, já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que já passou. A gente pensa que vai vivendo, né? Carpe diem, viva hoje e amanhã, se tem amanhã, não sei. Não. Tudo que nós fazemos aqui, vamos um dia prestar contas. Então, nós temos que pensar de que maneira eu estou usando o meu tempo, estou vivendo a minha vida, porque tudo um dia vai prestar conta. Eclesiastes 3 é sobre o tempo. Falo sempre aqui de Eclesiastes 3, então nós temos que pensar. O ontem passou e eu presto contas do ontem para Deus. E o futuro começa no agora, no hoje. Então, de que maneira eu estou usando esse tempo? E nós também falamos lá em novembro sobre também o tempo. Não tá aqui no meu script, mas eu lembrei agora, Deus me lembrou sobre que muitas das vezes nós falamos aqui no café sobre tempo. E lá em novembro foi a hora de Deus. A gente está esperando durante tempo alguma coisa, de repente. Esse de repente já dura tempo para nós, mas para Deus o de repente é muito de repente, porque tem um outro tempo de cronometrar, a gente tem nosso tempo aqui. Então, vamos caminhar no tempo de Deus para poder a gente não sofrer e saber usar tudo ao nosso favor. E também teve a sala de espera, que eu tô esperando, né? Então, a sala de espera e o tempo de Deus. Porque quantas das vezes Deus fala conosco e você acha que vai ser amanhã, mas talvez o amanhã seu seja daqui a 1 ano, daqui a 4 meses, 5 meses. Então, quando a gente começa a entender o tempo, eu começo a usar o tempo ao meu favor, porque Deus é o tempo. E eu começo a entender como é que tudo caminha, tudo se desenvolve. Eu começo a falar: Senhor, que eu aproveite esse tempo até chegar o tempo certo, até acontecer aquele projeto, aquele sonho, né? Eu sempre pego o exemplo muito de gestação, né? 9 meses para uma criança nascer. A criança não pode nascer de 1 mês. Vai estar totalmente informe, não vai estar desenvolvida, vai ser, né, totalmente fora. Quando nasce prematuro, fica um tempo lá no incubador, até se desenvolver, até poder sair e integrar a sociedade. Então, Deus sabe a hora certa. Café lá de novembro. Mas, hoje é sobre isso. Cuidado, atenção, como é que você está usando o seu tempo, de que maneira? Será que da maneira correta ou de uma maneira totalmente descabida, errônea, achando que amanhã não existe, que se amanhã existe tudo bem, tudo beleza? Não. O ontem passou e eu presto contas do ontem no amanhã. Porque Deus, Ele quer saber como é que a gente anda, porque Ele dá para nós um tempo nessa terra. Nós temos que usufruir esse tempo da melhor maneira possível. Então hoje é um alerta.
Hoje é um alerta. Como você tem usado o seu tempo? Com que você tem ocupado o seu tempo? Com que? Isso é muito sério. Como eu tenho usado o tempo e de que maneira eu tenho ocupado o meu tempo? Nosso tempo é precioso, eu falei logo aqui no comecinho. Nosso tempo é precioso e ele não volta. O amanhã passou, Eclesiastes 3,15, o amanhã já passou, mas eu vou prestar conta dele. Ele não volta, né? E o que fazemos hoje, teremos que pagar, né? Prestar contas amanhã, literalmente amanhã. Então você pense antes de você agir. Quando você chama Deus para a sua vida, você não age mais por você, você age do jeito que Ele quer que você haja. Né? Já falei também aqui, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí você fala assim, não é da minha força, não é do meu jeito, deixa Deus fazer, eu vou seguindo, eu vou obedecendo. E começa a se tornar tudo mais leve, tudo mais tranquilo. Que apesar de vir os problemas, as adversidades, eu sei que tem um Deus, que é meu Pai, meu Criador, que sabe de tudo, que já projetou tudo pra mim e que eu preciso obedecer e seguir, ó, a coordenada dele. E aí eu falei pra vocês, repetindo, contextualizando, que 2021 falamos sobre o tempo aqui no café, né? Logo no começo do ano, 16 de janeiro, para vocês vejam aqui, tempos e sinais. Foi sobre o que? Apocalipse. Vocês têm visto as coisas que têm acontecido nas últimas décadas, nos últimos meses, nos últimos anos, que realmente, gente, o tempo está corrido. Quantas coisas têm acontecido, né? Quantos acontecimentos que têm nos chocado. Nas últimas semanas, então, meu Deus, quantos livramentos. E Deus, ele tem chamado a atenção da humanidade, que somos nós. E aí? Vocês estão percebendo que eu existo? E que eu estou aqui chamando a atenção de vocês para que vocês se acheguem a mim. Porque eu sou o tempo, eu sou dono de tudo, dono de todos. Há pessoas que ainda questionem, mas Deus é o dono de tudo, dono de todos. Então, realmente, é Apocalipse mesmo. Não é pra gente ter medo, é pra gente ter temor, reverência, respeito e, refletir. Como é que eu estou usando o meu tempo? De que maneira eu estou vivendo a minha vida? Como é que eu estou gastando, investindo? Porque às vezes você gasta o seu tempo, você não está investindo o seu tempo. Tem diferença entre gastar o tempo e investir o nosso tempo. Quando eu invisto é para algo que particularmente eu creio que seja bom, né? Eu estou investindo meu tempo em algo bom, benéfico. Às vezes eu estou gastando. Gasto é gasto, agora investimento é investimento. Eu vou ter um resultado em médio, curto ou longo prazo, né? Na área de investimentos, a gente sempre gosta que os dividendos, né, e tudo mais, eles ocorram em médio e longo prazo. Porque o quê? Ele é resistente, ele é sólido. Quando acontece curto, ok. Mas, voltando para a nossa vida com Deus e com tudo que está acontecendo, nós temos que investir o tempo, não gastar o tempo. Porque quando a gente gasta, não tem retorno. Mas quando eu invisto, tem retorno. Então, quando eu gasto, não tem retorno. Foi embora. Quando eu invisto, tem retorno. Então, como é que eu quero que retorne esse tempo? Com crescimento, com desenvolvimento. Aqui nós falamos sobre Deus, sobre negócio, sobre experiências com Deus, sobre o que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, que você saiba investir o seu tempo. Jamais você gaste, porque o que você gasta você não retorna. Mas o que você investe, você tem esse retorno. A médio, curto ou longo prazo, né? A gente às vezes quer escolher, eu quero, né, investir em curto. Não posso. Nesse caso, no espiritual com Deus, a gente investe. E o retorno, ele vai nos dando. Que é sabedoria, que é paz, que é alegria. Gente, Salomão foi um homem sábio. E Deus também acrescentou a ele riquezas, reinos. Por quê? Porque ele quis ser sábio para poder administrar tudo que ele tinha. E aqui eu vou falar para vocês também sobre administração do tempo. Bom dia.
Então, falamos sobre tempos e sinais lá em 16 de janeiro de 2021, sobre Apocalipse. Não é para ter medo, é para vocês ficarem atentos. 10 de abril foi sobre ocupado e detalhista. Falamos sobre a passagem de Marta e Maria. Tem aquelas pessoas que são ocupadas com nada. Já falei para vocês 1 milhão de vezes que na gestão do tempo, nessa área que eu conheço, que eu vivo, que eu trabalho de administração, não é inteligente, não é sábio você atolar a sua agenda. Pega essa dica. Com milhares de coisas o dia inteiro, a semana toda. Não. Aprendi muito que nós devemos que deixar um ar. Sabe o que é ar? Ar. Deixe um ar na sua agenda. Porque a vida tem imprevistos, né? Então, quando você deixa um ar na sua agenda, você consegue resolver e ter tempo e oxigenação no cérebro para poder se resolver. O que acontece? Aqui essa semana que passou na minha vida, houve muitos acontecimentos que eu nunca vivi antes no trabalho. E por ter uma agenda com ar, Deus é muito bom e eu consegui estar gerindo tudo esses conflitos, esses acontecimentos que acontecem, né? Quem está vivo passa por circunstância, por acontecimento, mas Deus é fiel conosco em todo o tempo, porque eu falei, Senhor, dá-me sabedoria para resolver tudo isso. Então, ocupado e detalhista foi o café de 10 de abril, né, do ano passado. Então, às vezes as pessoas estão ocupadas com o quê? Com nada. Elas lotam porque é bacana, é legal. Falou, sou ocupado, tô ocupado, tenho 1 milhão de afazeres, reuniões. Para, gente. Vamos começar a priorizar. Tem também na escala de prioridades o que é circunstancial, o que é prioridade, o que é emergência, o que é importante. Isso na área da administração que a gente aprende sobre gestão do tempo. Então, eu começo a organizar minha agenda, eu começo a saber o que é prioridade, o que é emergência, o que é circunstancial, e eu vou organizando, né? E aí você consegue distribuir. E você consegue distribuir e usar melhor o seu tempo para as coisas espirituais, para as coisas terrenas do nosso dia a dia. E nunca jamais atolar, engasgar, apertar a tua agenda, porque não pode, tem que ter um tempo, um intervalo, um descanso. É importante. E aí, sabendo que Deus é nosso Criador, que Ele é sábio, que Ele é detalhista. Se Deus é detalhista, Ele quer tudo sim, tudo certinho, tudo bonitinho, porque Ele é detalhista. Cada um de nós é diferente um do outro. Cada um de nós tem um DNA diferente, uma impressão digital diferente. Então Deus, Ele criou cada um de nós de uma forma totalmente especial, maravilhosa. Ele é detalhista. Então eu tenho que seguir o padrão de Deus, que o padrão é alto. Eu tenho que ser uma pessoa também detalhista, sabe, centrada nas coisas, para que as coisas deem certo. Porque se eu ficar totalmente ocupada com nada, o tempo passa, eu não faço nada. Certo? O café de 31 de julho... Acabou o café. Fiz pouquinho hoje. Temos uns probleminhas com o café. O café de 31 de julho foi sobre prioridade, fé e prioridade. Tempo com Deus. Ou seja, a minha prioridade é a fé que eu tenho em Deus. Porque sem fé, tem aquela música super em alta agora, né? If you live in Então, a minha fé, eu não vou cantar pra vocês porque, né, não vou estragar tanto meu inglês, não vou gastar meu inglês. Mas fala que a nossa fé tá na palavra de Deus, que ela move montanhas. Então, se eu não tiver fé em Deus, as coisas não caminham, né? Você escolhe em quem você quer crer. Mas nós temos que ter um tempo de prioridade com Deus, sabe? A sós. Tá lá em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com Deus, fala a sós com Deus. E falar com Deus é uma conversa, Ele é nosso amigo, Ele é nosso Pai, nosso Criador. Porque eu sempre falo pra vocês sobre isso. Deus, quando eu falo de Deus, eu falo de Deus. Quando eu falo de Jesus, eu falo de Deus. Quando eu falo do Espírito Santo, eu falo de Deus. É a Trindade. Eu falo de um, eu falo de todos. Evidentemente que cada um tem a sua particularidade, tem a sua identidade,
a sua personalidade, mas eu falo de Deus, eu falo de Jesus, eu falo do Espírito Santo. E todos são maravilhosos, todos estão conosco, estão comigo, estão contigo. Você crê, você chama Ele para sua vida, Ele está com você. Então, a fé e prioridade foi muito bacana, porque nós temos que priorizar o que é prioridade. A minha prioridade, logo nas minhas horas do dia é falar bom dia Deus, bom dia Jesus, bom dia. Bom dia, esse dia é para ti. Porque Ele me criou, falamos no outro café, identidade, sua imagem e semelhança. Eu tenho que agradecer todos os dias por estar viva, por mais uma oportunidade que Ele me concede, que Ele me dá para estar aqui, fazer tudo diferente, né? Para usar o meu trabalho, para honra e glória dele. Tudo que a gente faz tem que ser para Deus. Colossenses 3:23, fazer tudo isso para honra e glória de Deus. Não fazer de qualquer maneira, relaxadamente, desleixadamente. E outra coisa, às vezes a gente não tem as condições maravilhosas, impecáveis, mas a gente tem que fazer o nosso melhor nas condições que nós temos naquele momento, né? Então, nós temos que entender que tudo é para Deus, para honra e glória dele. E o nosso tempo tem que ser primeiramente com Ele. Prioridade, eu tenho fé. Eu priorizo a minha fé em Deus. Para vocês vejam, o café de 31 de julho ficou muito maravilhoso, foi muito lindo. Separe, aí que eu falo, a questão do tempo, né? O dia tem 24 horas, né? Separe, antes de separar, tudo se conecta, tudo isso que a gente falou no café sobre Deus, se conecta com organizar a nossa vida. Quando eu organizo a minha vida, eu priorizo Deus, né? Senhor, me ajuda a organizar, porque Ele é Deus de sabedoria, Deus de graça, Deus de inteligência. Então, quando eu organizo a minha vida, eu priorizo Deus. Começa a dar aquele triângulo que eu falei pra vocês aqui recentemente, as prioridades, né? Triângulo das prioridades. E falei recentemente aqui também no café de janeiro, né? De 29 de janeiro agora. A busca. Então, se a minha prioridade é Deus, eu vou buscá-lo. Senhor, o que eu faço hoje? Bom dia, Deus, o que eu faço hoje? Me dá a direção, me dá a coordenada. Não sei resolver, o que eu faço? E assim a sua vida vai fluindo e vai tirando aquele peso, aquela carga pesada, que você fica até angustiado. Meu Deus, porque Deus vai tirando da gente tudo aquilo que Ele não quer. As ansiedades, os medos. E Ele vai dando paz, alegria, ânimo pra gente caminhar, seguir essa jornada aqui na Terra até a hora que Ele quiser nos tirar e levar pra morar com Ele lá no céu, né? Olha, e isso também tá ligado à nossa identidade, né? Falei semana retrasada, 12/2, café da identidade. Quando eu sei que eu sou filha de Deus, quando eu assumo essa identidade, sou filha de Deus, Ele é meu Pai, meu Criador, meu Pai, meu amigo, e eu sei que eu sou filha dele, eu começo a descansar. Então o tempo começa a ser muito mais valorizado, porque eu falo, meu Deus, se eu tenho um pai que cuida de mim, eu vou simplesmente obedecer, usar meu tempo para ele, para fazer o que ele quer que eu faça. Às vezes você pensa assim, eu vou pela direita, ele fala, vai pela esquerda, eu estou vendo lá na frente o que vai acontecer, obedece, vai pela esquerda, não vai pela direita. E eu faço, e eu vou, e é tudo maravilhoso. Mas se eu quiser falar, Deus, deixa eu tentar por aqui, eu vou estar na minha própria vontade, o que acontecer comigo, paciência, livre arbítrio. Então, quando eu encontro com meu Pai Criador, Jesus Cristo, né, Deus, que entregou seu Filho por nós, Jesus Cristo, eu começo a descansar. Então, o tempo começa a ser muito útil. Eu começo a trabalhar a favor do tempo, não contra o tempo. Porque quando eu não estou com o Senhor, não reconheço a paternidade que Ele tem sobre a minha vida, e não tenho a minha identidade de filha, eu começo a correr atrás do tempo. Mas quando eu reconheço que Ele é o meu Pai, Ele é a minha vida, Ele é tudo pra mim, eu começo a fazer o inverso. Eu começo a andar a favor do tempo. Aliás, o tempo anda ao meu favor, eu vou entendendo, eu vou caminhando, isso vai me trazendo alegria, ânimo e contentamento. Até os sonhos que eu tenho, que são
os deles, o dele, começa a se realizar. Vocês estão entendendo como é que funciona o tempo? Até você começar a entender, fala, meu, é muita loucura. Mas depois você entende, fala, Deus, faça em mim a tua vontade, cumpra em mim a tua vontade. É um ato de fé e de coragem. Só os corajosos falam isso para Deus. E é a melhor coisa que você pode fazer. Senhor, faça em mim a tua vontade, cumpra em mim a tua vontade, não a minha vontade, mas a tua vontade. E o tempo começa a fluir, as coisas começam a acontecer, até o que você nunca imaginou, nunca projetou, nunca idealizou, ele acontece, porque Deus está no caminho, no percurso, porque ele assumiu o controle da sua vida, porque ele é seu pai, né? E aí, vamos lá, o desafio. Separe um tempo de qualidade com Deus, né? Aí eu trouxe aqui. Dedique 10% do seu dia para Ele. Você topa? Ou seja, se o dia tem 24 horas, se você parar 10%, 2 horas e 2,4, né? 2 horas e meia, 2 horas e 40, é muito e é pouco. Perto de 24 horas, 2 horas é 10%. 2 horas e meia, vamos falar assim, é 10%. Porque, gente, é possível. Eu já contei aqui em vários cafés, e sempre vou estar falando pra vocês as minhas experiências com Deus. Isso muda a nossa vida. Isso muda. Isso é qualidade espiritual. Falamos isso, vocês muito pediram aqui no café. E nós vamos aqui sobre qualidade espiritual em 19 de junho. Café de junho, sobre qualidade espiritual. E essa dedicação de pelo menos 10% do nosso dia para Deus, para orar, ler a Bíblia, ter devocional, ter nosso momento lá no secreto, né? Como fala em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta e fala a sós em secreto com Deus, que Ele vai te ouvir. É muito lindo. Ai, Pri, mas eu, né, é tudo tão corrido, eu sei, mas planeja, levanta um pouco mais cedo, ora e lê a Bíblia. Eu, por muitos anos, né, trabalhei fora, pra lá e pra cá, e chegou ontem minha Bíblia, gente. Agora tem uma Bíblia, depois de muitos anos, depois eu mostro pra vocês nos stories. Mas Deus me deu uma dinâmica muito, 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 muito bacana, que essa dinâmica já se sustenta desde 2010, há 13 anos, gente. Eu fico muito feliz de saber. Porque Deus nos dá estratégia de como usar o nosso tempo e tá com Ele em conexão 24 horas. Então, tinha que entrar lá no banco, lá no Guarujá, lá em Cubatão, não sei o que, cada hora num lugar, né? Ou antes também de entrar no banco também. Então, acordava cedo, né? Orava, agradecia a Deus, ficava ali com Deus, uns 10, 15 minutos orando, tomava banho, comia. E eu sabia que para ler a Bíblia eu tenho que estar no momento, né, quieta, conectada. O que eu fazia? Eu vou ficar um bom tempo no bus até chegar lá, né, na cidade, nas outras cidades que eu trabalhei. Então eu orava ali a Bíblia, Senhor, guarda minha entrada, orava, falava com Deus, agradecia o meu dia. Bom dia, Jesus, bom dia, Deus, bom dia, Espírito Santo, bom dia. Falava com Deus, orava, agradecia, comia, me arrumava. Já é feliz pro trabalho, porque eu já falei com Deus, falei com meu pai. E aí eu pegava o ônibus, no que eu sentava no ônibus, eu lia a Bíblia online, JFA. E eu lia a Bíblia até chegar no trabalho, né? Parava 10 minutos antes. Eu lia a Bíblia. E até hoje eu leio a Bíblia no celular. Ontem chegou minha Bíblia, ontem à noite, ontem de tarde. Vou mostrar pra vocês, depois de muitos anos. Por quê? Porque eu me adaptei à minha realidade, mas jamais eu tirei Deus da minha vida, jamais. E nas horas vagas que eu tinha também, na volta pra casa, pra chegar na faculdade, bom dia, na hora de voltar pra casa, faculdade que tinha também o período de pico, eu também pegava a Bíblia, via, colocava música pra mim voltar pra casa, louvor, tal, pra desconectar um pouco, porque o dia era agitado no banco, né, pegando estrada todo dia, barquinha, mar. Gente, isso não sei ao certo se naquela época eu conseguia dedicar 2 horas e meia, mas o pouco que eu conseguia, que seja no dia 40 minutos, depois eu voltava pra casa, orava e dormia,
na hora do almoço agradecia pelo almoço, você vai somando, dá 2 horas, dá 2 horas e 40. Então, não é preciso às vezes você ficar 2 horas pela manhã. Hoje, graças a Deus, por ter um tempo mais distribuído e ser dona do meu próprio negócio, da minha, né, da administração, hoje eu consigo acordar mais cedo e ficar 1 hora, depois eu fraciono, ou ficar 2 horas, às vezes acordo muito mais cedo, mas eu prefiro dedicar o período, depois fazer minhas coisas, tudo. Mas Deus dá para cada um de nós sabedoria para a gente gerir o nosso tempo e ter sempre a primícia, as primeiras horas do nosso dia para com Deus. Por isso que o café é aos domingos, logo pela manhã, a primícia da semana. Domingo é o primeiro dia da semana, em 8 horas, né? 8 horas, a gente sempre tá aqui a cada quinzena, porque é o primeiro dia da semana, domingo, e a primícia, o horário da manhã com Deus. E confesso pra vocês que pela manhã é muito melhor. Você já dormiu, você já refez, falando organicamente, tudo. O corpo responde muito melhor à prática de exercícios físicos pela manhã do que à noite, leituras, tudo mais. Também tem a questão do nosso pico de performance, mas eu te garanto que você consegue sim dedicar 2 horas e meia para Deus. Você pode fracionar, como eu fracionava. Você pode fazer agora em todo 2 horas e meia. Eu já consigo, graças a Deus, acordo 5 e fico 1 hora, 1h30, depois eu continuo. Tem vezes que eu não consigo ficar 2 horas e meia, mas dedique-se 10% do dia pro Senhor. E além do mais, quando você tá numa conexão com Deus, você tá pensando nele, está falando com ele. Eu fico assim, gente. Chega num ponto tão gostoso que é desenvolvimento, né? Que eu tô aqui pensando, meu Deus, e agora? Eu tô falando com ele, tô orando, porque a oração é uma conversa entre eu e Deus. Senhor, e agora? Eu tô aqui falando com ele, pensando nele, conversando, sabe? Porque isso é conexão. A gente não pode desligar 1 segundo do nosso Pai. Não pode. Porque ele tá aqui com a gente, nos dando alerta, nos dando direção, dando sabedoria, como resolver os embates, as situações do dia a dia. Então, é o meu conselho para você nesse domingo, nesse primeiro dia da semana. Dedique 10% do seu dia, é a sua primícia, é o seu dízimo, né? Dedique-se pelo menos 10% do seu dia para Deus. Vou te falar que o dia vai fluir, que as coisas vão começar de uma outra maneira. Muitas das vezes eu já acordo com uma música na cabeça, eu toco, eu fico cantando para eu e ele, depois eu oro, depois eu agradeço. Aí ele me leva em oração a pessoas que eu não tenho convívio, ou que eu tenho, eu oro, eu agradeço, Senhor, guarda. E você consegue, você começa a se desenvolver com o Senhor. Isso é qualidade espiritual. Você lê a Bíblia, você entende, Deus, obrigada por essa palavra. E você anota o que ele falou contigo naquele período, você está ali com ele, conectado. Gente, muitas das ideias que eu tenho dos trabalhos, dos projetos, das frases, aliás, basicamente 99% do meu trabalho, da minha vida, é ele que faz. Eu acho que 100%, né? Porque 99% já é 100%. Eu falo, Deus, e agora? Por isso ele entrevista. Tudo que eu tenho não é meu, é dele. Ele desenvolve e eu vou lá só, pego o dedinho e escrevo. E ele vai caminhando, ele vai fazendo. Gente, porque Deus, o nosso Deus é um Deus criativo, é um Deus sábio. Então quando você fala, Senhor, me ajuda, me guia, ele te dá os melhores projetos e as melhores resoluções e soluções de problemas. Porque ele é o Deus do impossível. Então, é o meu desafio para esse domingo. Dedique pelo menos 10%. Dê o seu dízimo, né? Para Deus. O seu tempo é precioso. Então dedique esse tempo para Ele. Fique ali em secreto com Ele. Deus, eu tô aqui, pode falar. E também, se na madrugada tu acorda assim, ai, tô sem sono, tal, não consigo dormir, vai orar. Vai orar. Ontem mesmo eu falei pra minha prima no aniversário. Falei que teve noites que eu tava ali querendo dormir cansada, e o sono não vinha. Eu já tinha orado e não vinha, o sono não batia. Eu falei, Senhor, pode falar, eu tô aqui, pode falar.
caí num sono e ele me deu um sonho e aí tudo se resolveu, gente. Às vezes você pede para Deus uma direção, uma resolução, como fazer, como isso, como aquilo, para onde ir, ou fazer ou não fazer, eu não sei. E aí Deus quer falar contigo, tá assim, oi, deixa eu falar contigo, oi, me ouve. Ele tenta todas as maneiras que você fique atento para os sinais, porque ele manda sinais, hein? Ó, fique atento, seja detalhista, se atente aos sinais. E aí, ele quer falar contigo. Então, esteja atento à voz de Deus, o que ele te fala. Esteja atento. Para estar atento, tem que estar focado, não pode se distrair, então tem que usar o seu tempo. Esteja atento. Tudo é sinal quando você está em conexão com Deus. Tudo é sinal, gente. Tudo, uma música, uma pessoa, uma palavra, uma cor, tudo é sinal. Você vê como a vida vai fluir de uma outra maneira, porque muda a tua visão sobre o mundo, sobre a vida. É maravilhoso. Lembrando, mais uma vez, que as transformações, elas começam de dentro para fora. Jamais de fora para dentro, é de dentro para fora. E Deus vai trabalhando em nós tudo que Ele quer nos forjar, nos moldar, nos revelar. Muitas das vezes a gente fala assim, né? O dia tem que ter 48 horas. Ou você que não sabe administrar as suas 24, né? Não se distraia. Falei no café de janeiro agora, dia 15 de janeiro, foi não se distraia. Deus falou comigo muito forte para uma amiga. Eu falava pra ela, não se distraia. Isso ficou ecoando na minha mente, até hoje ela ecoa. Não se distraia, não se distraia, não se distraia. Porque eu só quero que Deus fale comigo, eu não posso me distrair um segundo. Nada. Tem que estar ali conectada. E a conexão com Deus, ela começa a ser algo gostoso. Não aquela coisa assim, habitolada. Não, é uma coisa natural. Porque todo dia eu estou com Ele, todo dia eu estou orando, agradecendo, lendo a Bíblia. Então é algo natural. Então eu vou sempre estar aqui, ó, ligada, não se distraia, porque nessas distrações com pessoas que não vão te agregar, lugares, pessoas, conteúdos, tá tudo no café de não se distraia, você perde as respostas, as oportunidades que Deus está te mandando. Então não se distraia, fica atento, porque o que é de Deus dá paz, dá alegria. E o que não é dele traz, sabe, uma confusão, desassossego. Também, muitas das vezes, quando nós estamos para concluir um projeto muito bacana, algo que Deus te prometeu, que Deus está ali contigo, trabalhando lado a lado, vai também ter confusão, porque o lado do mal não quer que a gente conclua os projetos, não quer que a gente tenha vitória. Então, saiba discernir o que está acontecendo e fala, Deus, me ajuda, fica comigo, Pai, porque se o Senhor não for comigo, eu não sei como é que eu vou fazer. Deus, segura na minha mão e caminha comigo, que eu não quero me distrair, não quero perder meu foco, eu quero chegar até a final dessa etapa e quero concluir com vitória, com glória, com louros, porque tudo é pra Ti, nada é meu. Quando a gente entende que o propósito que eu carrego não é sobre mim, é sobre nós, gente, a vida deslancha mesmo. Quando a gente entende que o nosso trabalho não é nosso, que o nosso dom não é nosso, que a vida não é nossa, tudo é dele pra ele, ele vai trabalhando em nós, tudo aquilo que ele quer que nós façamos, a vida tem outro sentido, tem outro rumo. Bom dia. Então, nós temos que entender sobre isso, sobre caminhar com Deus, sobre usar o nosso tempo para Ele, jamais se distrair. Já falei no café de não se distraia, que aconteceu muitas. Você tá, por exemplo, dirigindo numa estrada, numa viagem, ou tá pegando ônibus, enfim. Você se distrai um pouquinho, você passa do ponto, você passou do local que você vai viajar, entrar, passou direto, perdeu a rua. São pequenas distrações, são coisas de segundos, milésimos, coisas assim muito sutil. E a distração começa assim, de forma sutil. Pessoas que não estão agregando mais nada, conteúdos que eu estou vendo que não são mais relevantes. A gente tem que começar a filtrar tudo isso, porque isso interfere no
tempo de qualidade, no tempo que eu estou investindo ou no tempo que eu estou gastando. Então comece a rever, porque pessoas inteligentes, elas começam a rever tudo. Aonde eu estou indo? Está me agregando algo? Está me acrescentando em algo? O que eu estou fazendo faz sentido para mim? O que eu estou consumindo visualmente, de forma também, né, comida, o que eu estou consumindo de uma forma geral, está me agregando alguma coisa ou já passou, não tem mais sentido para mim? Porque isso é amadurecimento, isso é experiência, isso é vida. Então, quando eu era criança, eu tomava leite, eu comia papinha. Depois, eu fui crescendo, eu já queria o quê? Comer com meus dentinhos, mastigar. Depois, eu comecei a comer, né? Foi fortalecendo a minha alimentação. A mesma coisa na nossa vida física, espiritual. Eu tenho que estar progredindo, avançando, evoluindo, jamais regredindo. Se pessoas que eu tô vivendo, caminhando, lugares, conteúdos, pessoas, até trabalho também, porque às vezes você fica num lugar que você não tá conseguindo o quê? Crescer, desenvolver. E eu falei ontem também para minhas primas, experiência própria. Deus nos dá um dom pra gente desenvolver nessa terra, para ser usado, né? Para benefício de uma comunidade de pessoas. Se eu não estiver usando o meu dom, que não é meu, que é dele, que ele me empresta nessa terra para ser bênção para os outros, se eu não estiver usando esse dom de uma forma correta, boa, justa, eu tô sendo negligente. Eu não posso, sabe assim, abafar o meu dom, eu não posso esconder meu dom, eu preciso usar ele, usufruir dele para que outro me usufrua, sabe? Então quantas pessoas às vezes estão se escondendo, estão se abafando, ai não, e são ótimos, serão ótimos médicos, ótimos comunicadores, ótimos administradores, ótimos pregadores da palavra de Deus, ótimos da área da beleza, de terapia. Gente, eu não sei qual é o teu sonho, o teu projeto de vida, mas que Deus esteja nisso e que você seja o seu melhor. Mas porque é aquela coisa, quando nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas e na hora certa, tudo é maravilhoso. Mas se eu estou no lugar errado, com pessoas erradas, e não estou usando bem o meu dom, a minha vida, não é. Então nós temos que, sabe, estar em sincronia, lugar certo, pessoas certas, para poder, lugar certo, pessoas certas, faltou a terceira parte, mas enfim, eu tenho que estar em sincronismo, tudo certo, na hora certa, porque Deus começa a agir. E se eu estiver no lugar errado, com pessoas erradas, a vida começa a não progredir. Mas isso leva um tempo pra gente poder entender, descobrir o nosso propósito, desenvolver o propósito. E todo mundo tem um propósito. O propósito está sendo falado aqui desde que o café nasceu, fez um ano, né? Em dezembro. Porque o propósito de vida todo mundo tem. Todo mundo tem. Meu dom é falar. Peça para Deus desenvolver isso. Meu dom é cantar. Peça para Deus desenvolver. O meu dom é comunicar. Meu dom é administrar. Meu dom é criação. Deus desenvolve isso em você para a honra e glória dele. Você ser bênção, diferença na sua comunidade, no seu tempo, na sua geração. Sabe, não guarde para você aquilo que é tão precioso que muitos podem ser beneficiados. Você imagina se Thomas Edison tivesse cansado de tentar descobrir, né, a lâmpada. Quantas lâmpadas ele já queimou nesse tempo, né, que ele estava ali testando. Mas, gente, o sucesso acontece bem assim. É na tentativa, é fazendo, constância e prioridade. Eu vou descobrir, eu só paro quando eu descobrir. E quando eu descobrir, eu vou aperfeiçoando. É assim que funciona o nosso talento, o nosso dom, o nosso propósito. Eu descobri, eu sei, é isso mesmo, eu vou cada dia mais fazendo, porque fazendo, eu estou aperfeiçoando. Vocês entenderam? Aí, algo muito forte que eu li, que eu tenho lido, né, que foi a leitura de ontem, tá até aqui nos stories pra vocês voltem,
sobre Lucas, sobre os finais dos tempos, vigilância. Deus tem falado muito com a gente aqui. Não se distraia, vigie, não se distraia, vigie, não se distraia, vigie. Deus se distrair e vigiar é a mesma coisa, né? Ficar atento, ter foco. Lucas 12, vocês vão ler, tá? No 37 fala: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os vamos de novo, travou. Bem-aventurados, Lucas 12, 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Aí, ou seja, é a passagem, né, do Senhor da Seara. E aí os servos têm que estar trabalhando e vigiando pela Seara, né? Essa conjectura dessa passagem. Deus nos quer que nós estejamos sempre atentos, né? Alertas, nunca distraídos, flutuando, não. Atento, vigilante, sentinela, né? Lucas 12, 19 diz. Aí no Lucas 12, 19 em diante, gente, é muito bacana o Lucas 12, vocês leiam Lucas 12, que eu aprendi muito, fala sobre vigilância. E Deus traz as parábolas sobre cada situação da vida. Aqui vai falar sobre um rico, que não é pecado nós sermos ricos, não. O pecado é nós colocarmos o nosso coração no dinheiro, amar o dinheiro mais do que a Deus e mais do que as pessoas, tá? Dinheiro não é pecado. Pecado é o amor, é a avareza, sabe? Luxúria, essas coisas assim que Deus não se agrada. Agora, eu ter dinheiro e saber compartilhar, saber usar esse dinheiro a favor de toda uma comunidade, isso não é pecado. Entendam sobre isso, porque Deus é um Deus próspero, né? Então, quem condena a riqueza não tem Deus no seu coração. Pecado é o amor, aquela coisa, dinheiro. Não, dinheiro é bom porque ele negocia coisas nessa terra para nosso bem. Mas o dinheiro não é tudo, o dinheiro é um meio, não é um fim, ok? Lucas 12, 19 fala: e direi à minha alma: alma, tens depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. No 20, mas Deus disse-lhe: louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Aí continua no 21. Assim é aquele que ajunta para si tesouros, mas não é rico para Deus. Foi o que nós falamos lá no começo. A pessoa acha que é dono do tempo, que faz o que quer da vida. Eu vou vivendo, carpe diem, tô nem aí pro amanhã, vou vivendo. Ajuntando, engordando de uma forma assim, até real da palavra. E o que eu tô fazendo de bom e de bem? Nada. Egoísmo é só pra mim, nada pros outros. Eu tô vivendo minha vida loucamente e amanhã não tem amanhã. Só que Deus pede conta e presta conta, porque tudo tem que fazer para que Deus seja glorificado na minha vida. Para que os outros também sejam abençoados com a minha vida nessa terra. A minha vida não pode ser passageira, assim, vã, de uma tal maneira que eu não faça nada de diferença, que eu não cause algo diferente na vida do outro. Então essa passagem fala desse rico louco, que ele era rico na terra, mas para Deus ele não tinha acrescentado nada. Isso é muito triste, sabe? Você partir e não deixar uma história, um legado, uma diferença, uma sementinha plantada, entende? O que Deus quer que a gente pense? Como é que eu estou usando meu tempo? Esse rico aí, ele achou, sou rico, né? Porque antigamente media essas pessoas por riqueza se elas tinham muitos campos, muitos alimentos nos seus celeiros, né? De uma outra maneira, várias cabeças de gado e tal, não sei o quê. Então ele era milionário, trilionário, sei lá mais o que. Só que ele tinha tudo isso e não tinha o que? A vida com Deus, a vida eterna. Ele foi vivendo e falou: agora que eu juntei tudo aqui, eu vou descansar. Só descansa quando a gente sai dessa terra e vai pro céu. Lá tem descanso eterno, lá tem alegria eterna, mas enquanto eu estou aqui, eu vou vivendo
da minha maneira melhor possível, com Deus, me alegrando a cada dia, porque Ele é minha alegria, Ele é minha vida, e vivendo sim o melhor dessa terra nesta terra, o melhor dessa terra nesta terra, que Deus te proporciona dias de paz, de alegria. Mas falar assim que eu vou descansar, ficar assim, né, estático, não existe, sabe? Viva, porque a vida ela é em movimento, a vida acontece, né? Que maneira eu estou vivendo a vida? E aí eu volto e falo pra vocês, o sucesso é na prioridade e na constância. Como anda a sua tríade do tempo? A minha tríade do tempo, nós sabemos que existe um livro muito bacana sobre gestão de tempo, a tríade do tempo, do Christian Barbosa. Mas a minha, Priscila Carvalho, a minha tríade do tempo é Deus, família e trabalho. Deus. Se Deus não estiver ali em primeiro na minha vida, tudo vira, tudo vai por água abaixo. A família, Deus é Deus, Deus é Deus, não tem nem que explicar, né? A família engloba o quê? Família. Porque olha bem, gente, como é importante esse triângulo, essa tríade do tempo. Deus, família e trabalho. Organiza essa sua gestão de tempo, organiza a sua tríade. A minha tríade é essa, Deus, família e trabalho. Por quê? Deus é Deus. Eu acordo, abro meus olhos, eu sou grata a Deus. Senhor, obrigado, estou viva mais um dia, glória a Deus. Bora lá. E falo com Ele, dedico meu tempo para Ele. Depois vem a família. Porque se eu tiver com a minha família bem, se eu tiver saúde, se eu tiver com uma boa alimentação, se eu tiver com a minha questão, tem também a pirâmide de Maslow, né? Da questão das necessidades do homem, bom dia, né? Se eu tiver com as minhas necessidades afetivas, emocionais, segurança, fisiológicas caminhando bem, eu englobo tudo isso dentro da família, né? Família, depois tem, assim, ó, família, aí tem ligado à família o círculo social, né? Amigos, que tá ligado à saúde. Então, todo o núcleo social está na família, tá? São pessoas. E depois eu coloco o quê? Trabalho. Eu não posso trabalhar muito, esquecer de Deus, esquecer da família. Também não posso ficar só com a minha família e deixar Deus no meio e o trabalho lá. Não, gente. Organiza a sua pirâmide do tempo, a sua tríade do tempo. Deus, família e trabalho. Porque pai, mãe, filho não é mais importante que Deus. Jamais. Trabalho não é mais importante que pessoas e muito menos importante, né? Do que Deus. Quando a gente organiza tudo isso, você começa a perceber que faz sentido, que tem mais qualidade, que tem mais tempo. E a qualidade, você começa a ver que tudo vai caminhando. Aquele excesso de preocupação, aquela correria vai, se diluindo, porque Deus assumiu o controle e tá em Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus é o nosso Senhor e o nosso provedor. Confia que Ele é teu provedor, porque Ele te manda os teus clientes, Ele te manda o teu salário, Ele te promove na empresa, Ele cria situações e vagas e coisas que não existem para te promover, para te honrar. Deus é Deus. Você pode pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, que Ele faz milagres. Deus fez, Deus faz e Deus fará. Deus é o Deus do impossível. Lucas 1,37. Haveria impossível para Deus? Não, para Deus nada é impossível. Quando você começa a entender, já falei em outros cafés, sobre nosso cérebro é um músculo, você começa a expandir a sua mente, é uma coisa maravilhosa. Então, a minha tríade, a tríade de Priscila Carvalho é Deus, família e trabalho. Não é o muito trabalhar que vai me acrescentar. Também não é muito só estar com a minha família que vai me acrescentar. Mas é eu estar com Deus, eu estar com a minha família, eu trabalhar. Eu faço o equilíbrio. Sempre deixando
Deus em primeiro lugar, a família em segundo e o trabalho em terceiro. Porque se eu estiver bem com Deus, se tiver a minha saúde espiritual ok, a minha saúde social, a minha saúde, meu físico vai estar também bem, e consequentemente eu vou trabalhar melhor, performar melhor, entregar melhor. Você pode pegar uma experiência quando alguém adoece, quando alguém falece. Eu tive ano passado, 2022 foi bom dia. 2022 foi um ano muito complicado, não deixamos de fazer café, mas eu estacionei muitas coisas na minha vida por perdas, por doenças, por dores e por N motivos que em breve vocês vão descobrir o que Deus tem feito e caminhado. É milagre mesmo, porque eu vivo por fé e não por vistas, né? Bom dia. Então, quando algum desses três elementos, né, da tríade tá fora, tá desequilibrado, a vida não caminha bem. E aí nós temos que fazer um pit stop, que nem eu falo, fazer um pit stop com Deus, falar: Senhor, me reorganiza aqui, me cura, me sara, me liberta, me ajuda. E foi preciso ano passado, por tudo que eu passei, o vendaval que ele me avisou, que dói, mas para tudo ficar no seu devido lugar e eu voltar este ano, né, desde setembro para cá, voltar com outro gás, com uma outra visão, para reorganizar, porque é preciso, porque quando Deus entra, ele faz tudo da maneira dele, do jeito dele, e é o melhor. Não tenha medo das mudanças, do que Deus faz na nossa vida, porque é bom, agradável e perfeito. Então, gente, eu repito pra vocês mais uma vez, a minha tríade do tempo, como eu organizo meu tempo, é Deus, família e trabalho. Lembrando que na família tá toda a questão de núcleo, relacionamento social, pessoas que interferem na nossa saúde, né, o lazer. Então vocês comecem a organizar, a distribuir o seu tempo com Deus, com a família, com as pessoas, com lazer, com atividades físicas, né? Tudo tá ali no social, família, e com o trabalho, né? E tem uma frase que eu vi ontem na Forbes, que eu não sei quem citou, mas tá na Forbes, vocês podem ver no post da Forbes, depois você acaba aqui, tá? Que eu já li, mas ontem eu vi quem falou isso. Mas eu já esqueci, pra ver como é que eu tô. Acabei esquecendo, tava no aniversário, eu bati o olho na frase e eu gravei a frase que fala a seguinte coisa: o trabalho e o lazer, quando eles se confundem, é muito gostoso. Nesse sentido a frase, assim, não sei corretamente, depois eu posto aqui. Porque quando eu estou fazendo um trabalho que eu amo, que é meu prazer fazer aquilo, não sei se eu trabalho, não sei se eu tô tendo lazer, porque é prazeroso. Claro que pra gente chegar no nosso propósito de fazer aquilo que nós amamos e sonhamos e projetamos, tem um tempo, tem um percurso, eu sei disso. Mas quando a gente descobre tudo isso, as coisas começam a ficar tão gostosas, tão leves, tão felizes, que eu não sei se eu tô trabalhando ou se eu estou tendo um momento de lazer. Você entende? Mas calma, que o teu tempo vai também chegar. De falar, eu estou trabalhando ou estou tendo um momento de lazer? Porque eu amo o meu trabalho. E eu falo de mim agora, eu amo o que eu faço aqui. Eu amo trazer o café, que é algo meu com Deus pra vocês. Eu amo falar de negócios, eu amo trabalhar com comunicação aqui, dar os atendimentos, fazer gestão. Eu amo. Então, pra mim não é um trabalho, não é um tribalho, não é trabalho que é peso, não. É algo gostoso, prazeroso. É algo que vem do meu coração, que eu entrego o meu melhor, que eu sirvo o meu melhor pra Deus e pra vocês. Então, encontre esse propósito de vida e trabalhe com ele. Então, tivemos até um café também no passado, em julho, que é sirva e trabalhe. Tem diferença entre você servir, que é fazer o seu melhor, e trabalhar. Trabalhar é cumprir uma tabela. Tem que fazer isso. Beleza, tchau. Servir, você se esmera. É algo assim da sua alma, sabe? Então, procure servir. Use o seu trabalho para servir pessoas. Eu acho que isso é fundamental
do nosso tempo ser bem distribuído. Ah, mas eu não tenho um negócio próprio. Não tem problema. Dentro de onde você trabalha, você usa as suas horas, use da melhor maneira possível, faça o seu melhor. Honre seu chefe, que você vai estar honrando a Deus. Né? Enquanto donos de negócios, empreendedores, empresários, faça o seu melhor também. Porque aquela vida foi Deus que mandou ali pro teu negócio. Honre e faça o seu melhor. Comece a valorizar tudo que você tem nas suas mãos, porque foi Deus que entregou, sabe? A provisão vem de Deus. Você não ora por cliente, não ora por uma promoção, não ora por mais de Deus, Senhor, eu preciso de mais, me ajuda, as contas, tal. Busca a Deus, e aí Ele vai te entregando tudo no tempo dele. E quando Ele entregar, agradeça, receba de todo o seu coração. No pouco me foste fiel, sobre o muito te colocarei. Às vezes a gente quer tanta coisa e não sabe honrar no mínimo, não sabe agradecer no mínimo. A gratidão, gente, ser grato em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus para conosco. Eu falei da tríade, e para encerrar, Lucas 12:31. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, usa o seu tempo para Deus e Ele vai conseguir, e você vai conseguir usufruir de outra maneira a vida e o seu tempo, que é com qualidade. Não desperdice o seu tempo. Buscai a Deus sempre, em todo momento, toda hora da sua vida. E aí ontem, já deitada para dormir, me veio essa observação que Deus falou aqui comigo. Que desde Adão, lá em Gênesis 3:8, fala: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim na viração do dia. Só a parte A, não a parte B. Que Deus fala com o homem desde Gênesis, ou seja, Ele quer falar com o homem, Ele conversa com o homem desde que Ele criou o homem, lá em Gênesis 2. Então, Deus quer falar conosco, Ele quer se manifestar a nós. E Deus continua a falar. Só que nós temos que querer ouvir e desenvolver esta escuta, este ouvido para Deus. Porque aí Lucas, então procura ouvir a Deus, porque Deus fala com o homem desde Gênesis, desde a criação do mundo Deus fala com o homem. Você pode ver a Bíblia toda, Deus falou, e Deus mandou o profeta, Deus falou. Deus sempre falou conosco. Talvez você não está ouvindo, porque você não está com o ouvido aberto, não está desejando ouvi-lo. Tem esse desejo de ouvir a Deus, como vai mudar a sua vida. E para encerrar, Lucas 12:34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o teu coração. Então, onde está meu coração? Está só no dinheiro? Só nas coisas dessa terra? Só matéria? Ou meu coração está em Deus? Está nas coisas de Deus lá do céu, né? Porque na verdade, a nossa vida aqui é passageira. E como eu sei que eu sou filha de Deus, aqui é passagem, porque lá é eterno. Então, eu sei que o governo dessa terra não é meu governo. O governo meu é celeste. Então, eu estou aqui de passagem. Sou uma embaixadora de Deus nessa terra. Então, eu preciso estar com o meu coração nas coisas de Deus, sabe? Todo dia buscando a Deus, direção da minha vida. E entregar minha vida para Ele, certo? E, consequentemente, as coisas vão fluir. Então, não fique se apegando às coisas, à matéria. Porque quando a gente morrer, vai deixar tudo por aqui, né? E aí você investiu mais tempo nas coisas daqui, não pensou nas coisas de lá do céu, né? E só existe céu e inferno, não tem uma terceira opção, é A ou B. Então, comece a pensar: como é que eu estou investindo tempo? Eu estou investindo ou estou gastando? Porque onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Dedique, no mínimo, 10% do teu dia para Deus. Se esses 10% não consegue ser de forma integral, fraciona os 10%. Ao levantar, fico 30 minutos falando com Deus, leio um pouco da Bíblia, depois um trajeto para o trabalho, eu leio mais um pouco de Bíblia, eu vou orando, vou conversando. Ao deitar eu também. Porque, gente, uma coisa linda, em Salmo 5 fala, gente, olha Salmo 5.
Vou ter que abrir para vocês Salmo 5. Antes de desligar aqui, porque tem falado muito forte também sobre o nosso tempo, a nossa vida. Ela é tão rápida, sabe? Tão assim, papum, passageira. Que fala que desde o amanhecer, Deus já está ali, né? Salmo 5:1. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha meditação. A meditação é falar com Deus. Não é meditação, não. É meditação é. Eu fecho os meus olhos e começo a falar com Deus. Porque eu não me distraio. De olho aberto eu não vou ter um foco. Olho fechado eu consigo falar com Deus, me concentrar, me conversar e abrir meu coração. Vocês sabiam que a oração, até fez um post sobre isso, que a oração, ela tira toda a ansiedade, é um trabalho diário. Então ore para não ser mais ansioso. Descarrega suas energias ali. Senhor, me ajuda, essa ansiedade, seu fardo nas mãos do Senhor. Olha para encerrar, gente, Salmo 5. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, e pela manhã apresentarei a minha oração e vigiarei. Olha aí, mais uma vez, sobre Lucas 12, vigia. 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeia a todos que praticam a maldade. Deus é um Deus justo. Não ache que você vai praticar maldade, injustiça, que vai ficar tudo bem, porque não vai ficar tudo bem, não. Destruirás aquele que fala a mentira. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e o teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o meu caminho. Quando a gente pede para Deus dirigir nossa vida, Ele vai endireitando tudo. Vai na nossa frente, dando vitória, encaminhando a nossa vida, dando sabedoria, estratégia. Deus faz. Porque não há retidão na boca do homem que é maldoso, né? As suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é sepulcro aberto, lisonjeia com a sua língua. Declara-os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se rebelam contra ti. Porém, alegre-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defende. Em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo e circundá-lo-ás da tua benevolência como de escudo. Quando você está com Deus, Ele te guarda, Ele te protege, Ele tem amor por ti. Ele não quer que a gente tenha momentos de tristeza. Ele guarda, Ele preserva, Ele livra de todo mal. Então ande com Deus, busque a Deus, dedique seu tempo para Deus e tudo vai mudar, certo? É uma reflexão, é um pensamento para a gente começar a pensar como é que eu estou fazendo, como é que eu estou agindo, porque a hora chega para todo mundo. E como é que eu vou prestar contas da minha vida e do meu tempo perante Deus? Como é que vai ser, né? Será que tudo que Ele sonhou pra mim eu consegui viver? Ou eu simplesmente vivi do jeito que eu queria viver? E aí, quem frustra os planos de Deus não é Deus, não. Sou eu mesma, com as minhas atitudes. Então, busque viver os sonhos de Deus, né? Com todos esses direcionamentos que Ele tem falado pra gente aqui. Não se distraia, a busca, identidade, o tempo, para que a gente possa viver um 2023 totalmente diferente, abençoado, rico, próspero, feliz, sabe? Um tempo útil de qualidade, isso é muito importante. Agora em março, eu tô até já de rosa, um pré-anúncio de março. Março será também maravilhoso e incrível como foi janeiro e fevereiro. E vamos falar sobre mulheres. Vai ser muito bacana. 2 mulheres que eu
amo, né, que eu li na Bíblia e que eu me apaixonei. E é sobre seja você e seja justa. Aguarde para saber quem são essas personagens dos próximos cafés lá de março. E compartilhe, isso é muito importante. Fortaleça a sua fé diariamente. A busca com Deus é diária, não é só um dia, não. A busca com Deus é diária. Para quem chegou agora, que Deus te abençoe. O café já está finalizando, porém ficará salvo. Assista, compartilhe e reflita de que maneira eu estou usando o tempo. Eu estou gastando ou investindo meu tempo? Investindo meu tempo. Vamos tirar fotinho, um print. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Lembrando que essa semana, né, é a semana que já faz a virada, né? Fevereiro para março. Que Deus te abençoe. Use o seu tempo a favor. E é isso aí, um ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus abençoe, um beijo, até março, se Deus quiser, até março no café, né, porque a gente se vê ainda muito mais durante a semana, até dia, acho que é 12 de março, até dia 12, Deus abençoe, um beijo, tchau, tchau, fica com Deus, gente, tchau, tchau.